Graça e paz, irmãos, que alegria poder estar aqui com você para a gente estudar junto mais um método de pesquisa, mais uma maneira de você estudar a Bíblia sozinho. Meu coração está em festa porque eu creio que durante esse tempo você vai aprender várias maneiras de estudar a Bíblia sozinho. Não significa que existe uma maneira que é a ideal, mas são 12 maneiras, 12 possibilidades de você desvendar aquilo que o nosso próprio Deus compartilhou na sua palavra. E esse método, eu já queria que você anotasse aí, é chamado método resumo de capítulo. A nossa ideia aqui é estudarmos ou te ensinar a estudar cada capítulo da Bíblia. Então, se você tem aí um livro que você gosta mais, é apaixonado, ou um capítulo da Bíblia que você se identifica mais, o nosso objetivo aqui é te ensinar a estudar a Bíblia por capítulos. Mas antes disso, eu queria que você entendesse que a Bíblia nem sempre foi organizada por capítulos. Originalmente, a Bíblia era um livro apenas, mas em 1228, um bispo da igreja decidiu organizar a Bíblia em capítulos para que ela fosse mais fácil interpretada, para que a sua didática pudesse funcionar de maneira melhor. Então, isso aconteceu em 1228, como eu te falei, e a partir de então, a Bíblia que está aí na sua mão, ela tem 1189 capítulos. Se você se dispuser a estudar um capítulo por dia, em um pouco mais de 3 anos, você vai conseguir estudar toda a Bíblia, utilizando esse método de resumo por capítulo. Então eu queria te incentivar a pegar papel, caneta, computador, algum material de anotação para que a gente possa caminhar bem aqui durante esse método, que é o método resumo de capítulo. Como o pastor Ian te ensinou no método devocional, todos os métodos possuem etapas. O método devocional são 4 etapas, nesse aqui vai ser um pouquinho mais, quero que você já anote aí 12 etapas. Mas se você vai perceber, eu já te peço para não se assustar com essas 12 etapas, porque são 12 etapas práticas e extremamente importantes para o seu crescimento. E como você sabe, igual o método devocional, a primeira etapa é oração. Você vai colocar aí, primeira etapa, oração. Em todos os métodos você vai perceber que a gente vai começar orando. Por que a gente vai fazer isso, Lucas? Porque nós dependemos. Nós cremos que esse livro é a palavra de Deus e nós podemos simplesmente conhecer a letra ou nós podemos ter revelação. Sempre que você for estudar essa palavra, sempre que você for abrir essa palavra, ore. Peça ao Senhor que traga revelação, palavra de conhecimento, de sabedoria, que seus olhos sejam de fato abertos, para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Declare que você dependa do Espírito para poder entender de fato o que essa palavra quer trazer. Faça isso em todo método. E com o método resumo de capítulo não vai ser diferente. A primeira etapa, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. E nós oramos porque nós dependemos. Em segundo lugar, você vai colocar para mim aí, uma vez que você já orou, você vai relacionar o capítulo que você quer estudar. Então você vai estudar Lucas 15, você vai estudar Mateus 1, Gênesis 3. Qual é o capítulo que você quer estudar? E uma vez que você selecionar esse capítulo, eu vou te pedir para fazer 5 leituras desse capítulo. Isso mesmo. Sem parar, você vai ler 5 vezes o capítulo. Você vai perceber que em cada leitura a sua percepção do capítulo ela vai aumentar. E algo muito importante, provavelmente a sua Bíblia ela tem títulos. Eu quero que você desconsidere esses títulos. Você vai ler o capítulo seguido, sem interrupções, sem considerar os títulos, lendo o capítulo todo como um texto apenas. Faça isso pelo menos 5 vezes. Você pode ler na Almeida Revista e Atualizada, depois você pode ler na Nova Versão Internacional, depois você pode ler na NTLH, que é a nova linguagem de hoje, você pode ler na NVT, são tantas versões e eu vou te pedir para fazer isso. Leia em versões distintas para que a sua compreensão seja alargada. Você vai perceber que no final da 5ª leitura você já vai entender detalhes que talvez passaria despercebido dentro do seu estudo. Então, você vai orar em primeiro lugar e em segundo lugar você vai escolher o texto e ler esse texto. A terceira etapa, quero que você anote aí, você vai dar um título
para esse capítulo. E o que é um título? Você tem que pensar na capa de um livro, na capa de um CD, na capa de um DVD. É uma palavra ou uma expressão curta que represente esse capítulo. Por exemplo, se você estiver lendo 1 Coríntios 13, concorda comigo que um título poderia ser amor? Se você estivesse lendo Hebreus capítulo 11, talvez o título poderia ser Os Heróis da Fé ou Heróis da Fé. Percebe o que é para fazer na etapa 3? É para dar um título, uma palavra ou uma expressão. Em quarto lugar, você vai descrever o conteúdo do capítulo. E aí é muito importante que você faça isso na etapa 4. Eu não vou te pedir para transcrever o capítulo, você vai escrever o conteúdo, isso com as suas palavras. Talvez você vai querer escrever um parágrafo, 2 parágrafos, talvez você gosta de fazer um esboço, pontuando, esse capítulo fala sobre isso, isso e aquilo. Você vai parafrasear, você vai relatar com o seu entendimento o que o capítulo está dizendo. E essa etapa é muito importante, porque é a hora de você registrar com as suas palavras o que você tem percebido desse texto, desse capítulo. Como eu te falei, pode ser um parágrafo, pode ser 2 parágrafos, você pode fazer um esboço com pontos do jeito que você achar melhor, do jeito que você se identificar. Essa é a etapa 4 e nós estamos chamando de conteúdo. Na etapa 5, quero que você escreva aí e, se precisar, vai parando esse vídeo para você tomar nota de tudo e não ter problema nenhum. Etapa 5, você vai escrever assim para mim: personagens importantes. Qual que é a minha proposta para você na etapa 5? Você não vai estudar a vida do personagem, fazer um estudo biográfico. Esse tem um método só para isso que a gente vai aprender mais para frente. Mas aqui na etapa 5, o que você vai fazer é relatar quais são os personagens importantes dentro desse capítulo. Tem um homem importante? Uma mulher importante? Tem um objeto que é importante? Uma figura importante? Quais são os principais personagens desse capítulo que você está estudando? Etapa 5. E aí a gente já parte para a etapa 6. Qual é a etapa 6? Você vai colocar aí para mim versículo-chave. A etapa 6 é o versículo-chave porque todo capítulo tem pelo menos um versículo que vai resumir a ideia central, que vai retratar exatamente a ideia do capítulo. Então, você já leu 5 vezes o capítulo em versões diferentes, você já fez um esboço desse conteúdo, você já tem ideia do que se trata, você já conseguiu perceber personagens importantes. Então, a gente chega aqui na etapa 6 com um entendimento maior do que o capítulo fala. E eu vou encontrar um versículo que vai resumir a ideia desse capítulo, ok? Etapa 7, você vai colocar para mim aí palavras-chave. Você vai encontrar dentro do capítulo palavras ou que se repetem muitas vezes, ou palavras que são centrais dentro desse capítulo. Só para te dar uma ajuda, essa palavra-chave ela vai ser uma ação: fazer, pegar, ganhar, perder. Tudo isso é palavra-chave. E esse objetivo aqui na etapa 7 são palavras-chave. Você pode encontrar aí umas 3 palavras que vão resumir a ideia central desse capítulo, ok? Etapa 8, você vai colocar aí para mim desafios. A etapa 8 a gente vai chamar de desafios. E o que é desafio? Dentro do capítulo você está lendo e de repente alguma coisa saltou aos seus olhos e você vai perguntar assim: mas por que será que isso está aqui? Por que será que Jesus falou isso? Por que será que essa parábola está aqui no meio desse capítulo? Parece que não tem conexão nenhuma. A etapa 8 você vai registrar uma inquietação para um estudo futuro. Então, na etapa 8, a ideia não é solucionar a questão, a ideia é só trazer à tona algo para eu estudar, pesquisar
em um momento futuro. Então a gente vai chamar de desafio, a etapa 8. Etapa 9, você vai colocar aí para mim, referência cruzada. E aí a gente vai começar a utilizar algumas ferramentas. Lembra que na aula introdutória a gente falou com você que nós precisaríamos de ferramentas para fazer o estudo bíblico? Aqui na etapa 9 vai ser a primeira ferramenta que a gente vai precisar. E aonde a gente encontra essa ferramenta? Na Bíblia de estudo. Então, meus irmãos, eu queria muito te incentivar a ter uma Bíblia de estudo. E o que é uma Bíblia de estudo? Uma Bíblia de estudo são aquelas Bíblias aonde, ao ler o texto, você vai encontrar algumas letrinhas pequenas no meio do texto e talvez no rodapé, talvez em um box separado dentro da Bíblia, você tem outras referências bíblicas. No final da Bíblia você tem um dicionário bíblico, um atlas bíblico. Isso é Bíblia de estudo. Aqui nos comentários a gente vai colocar um link com algumas indicações de Bíblia de estudo, mas nós também estamos aqui à sua disposição. Não tem uma Bíblia de estudo que é a melhor, vai muito de identificação, mas eu queria muito te incentivar a ter essa Bíblia de estudo. E aí nessa etapa 9, que é a referência cruzada, o que você vai fazer? Pegar o capítulo, ao ler o capítulo, você vai perceber algumas letras no meio do texto e talvez no rodapé vai ter essa mesma letra com outras referências bíblicas. O que isso quer dizer? O capítulo que você está lendo conta uma história e essa história também é repetida em outros lugares da Bíblia. E a Bíblia de estudo vai te mostrar isso. Aonde na Bíblia existe outras referências que falam sobre o mesmo assunto que você está estudando no seu capítulo. A Bíblia Thompson, por exemplo, que é uma Bíblia de estudo, ela não tem no rodapé. Ela tem uma coluna no meio da Bíblia e ela tem referência cruzada quase que linha por linha. Então isso vai variar muito de Bíblia para Bíblia. Se você é da nossa igreja, você pode me parar nos corredores, trazer a sua Bíblia, eu posso te ajudar. Se você não é da nossa igreja, faz contato com a gente de maneira online também, a gente pode te dar todo o suporte necessário. Mas a etapa 9, você vai fazer isso. Você vai relacionar quais são as referências cruzadas. Quais textos na palavra de Deus falam sobre o mesmo assunto que você está conversando, que você está estudando nesse capítulo específico. E aí eu vou te aconselhar a registrar umas 3 referências cruzadas, 4 referências no máximo. Quanto mais referência você colocar, mais conteúdo você vai ter. Mas umas 3 ou 4 para começo aí de estudo já está suficiente. Ok? Até a etapa 9? Então já coloca aí para mim etapa 10. Etapa 10 você vai colocar assim, Cristo. Nós cremos que a Bíblia está recheada de Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Cristo. E aí o nosso objetivo na etapa 10 é encontrar Jesus, encontrar a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Em alguns capítulos, Jesus vai estar explícito. Em outros, você vai precisar talvez ler um capítulo anterior, ler um capítulo posterior, mas toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse está cheia de Jesus, está cheia do Espírito, está cheia de Deus Criador, e o nosso objetivo vai ser encontrar Cristo em toda a Escritura, ok? Etapa 11, você vai colocar para mim assim, lição principal. O que você vai fazer na etapa 11? Você vai escrever os principais temas, as principais verdades que você extraiu do seu estudo. Concorda comigo que até chegarmos aqui na etapa 11, você já tem uma compreensão muito maior desse capítulo que você está lendo? Você já leu ele mais de 5 vezes, deu um título para esse capítulo, referência cruzada, viu personagens principais. Meu irmão, você já tem um entendimento muito maior a respeito desse capítulo. E certamente você vai conseguir extrair lições principais. E você vai escrever isso para mim em forma de parágrafo ou pontuando. Olha, após fazer esse estudo eu entendi isso e aquilo. Eu preciso crescer nisso ou naquilo outro.
Essa é a etapa 11. Mas eu te falei que são 12 etapas e a última etapa você vai colocar para mim conclusão. Conclusão é aplicação. Se você foi muito bem até a etapa 11, mas não finalizou com a etapa 12, acredite em mim, o seu estudo não valeu de nada, porque você vai ser só um cabeçudinho de Jesus, vai entender verdades que estão compartilhadas, mas não vai aplicar na sua vida. Você foi chamado para aplicar as verdades bíblicas no seu dia a dia. E é isso que você vai fazer na etapa 12. Você vai fazer uma conclusão, uma aplicação. Uma vez que eu entendi isso tudo, eu me comprometo a fazer isso. Eu vou caminhar dessa maneira. Eu vou me posicionar daquela maneira. Essa é a etapa 12. Sempre quando a gente finaliza essas 12 etapas, os alunos ficam assim, entendi, mas eu queria muito ver de maneira prática como que seria isso. Nos poucos minutos que nós temos agora, eu vou fazer um exercício com você. Eu vou te mostrar de maneira prática como fazer essas 12 etapas. E aí, se você quiser voltar nas suas anotações e acrescentando os exemplos que eu vou te falar aqui agora, fique à vontade, ou então faça uma nova anotação de 12 etapas, mas agora com um exemplo bíblico. A primeira etapa, você já sabe qual é, fala para mim aqui, a primeira etapa você vai começar orando. A etapa 1 é oração. Oração é o nosso dependenciômetro. Então você vai orar porque você depende do poder do Espírito de Deus. E em segundo lugar, o que você vai fazer? Você já sabe, escolher o capítulo e ler o capítulo pelo menos quantas vezes? 5 vezes. O meu exemplo, quando eu preparei esse método para vocês, foi Lucas capítulo 15. Eu não vou ler esse capítulo com vocês, mas eu queria muito que você parasse agora mesmo e lesse Lucas capítulo 15. Você vai ler pelo menos 5 vezes e vai ler, como eu te expliquei, de maneira contínua. Você vai perceber que Lucas 15 começa falando sobre Jesus recebendo pecadores e falando a parábola da ovelha perdida, falando a parábola da dracma perdida e falando a parábola do filho pródigo. Então, Jesus, ao se encontrar com pecadores, Lucas 15 fala que ele começa a proferir 3 parábolas. Quando você lê o capítulo 15 todo, sem os títulos, você vai conseguir ver isso perfeitamente. Jesus estava falando para não crentes e Jesus estava falando 3 parábolas: ovelha perdida, dracma perdida e o filho pródigo, ok? Então, a etapa 2 a gente vai ler e ler pelo menos 5 vezes Lucas capítulo 15. Na etapa 3, uma vez que você leu aí 5 vezes, que foi o que eu fiz ao preparar esse resumo para vocês, você vai pensar qual será o melhor título para esse capítulo. E ter o título é muito legal, porque quando alguém falar, abre a Bíblia em Lucas 15, a sua mente já vai ligar direto. Lucas 15 fala sobre isso, porque foi o título que você deu. Você poderia dar vários títulos, isso é muito pessoal, mas eu escolhi dar um título: Achados e Perdidos. Não sei se você concorda comigo, mas para mim Lucas capítulo 15 é um capítulo onde se acha e se perde. Você tem e você não tem. Então sempre quando um pregador falar assim, abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, na minha mente já vem direto: Achados e Perdidos. É o capítulo onde se fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho também. Então Lucas 15, Achados e Perdidos foi o meu título. Etapa 3. Etapa 4, nós vamos esboçar o conteúdo. Pode ser em forma de parágrafo, como eu te falei, ou pode ser em forma de pontos, um esboço. Lucas 15, de maneira específica, eu achei melhor pontuar. Eu falei assim, esse capítulo, Lucas 15, possui 3 parábolas. A ovelha perdida, Lucas 15, de 3 a 7. A moeda perdida, Lucas 15, 8 e 10. E o filho pródigo, Lucas 15, de 11 a 32. Então eu fiz um
esboço, porque eu achei melhor do que construir um parágrafo. Mas tem capítulos que o esboço não vai funcionar, que o que vai funcionar mesmo é o parágrafo. Mas aqui eu achei melhor o esboço. Etapa 5, personagens importantes. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um objeto. Então aqui no nosso caso, nós entendemos que o pastor é um personagem importante, mas a ovelha também. A mulher é um personagem importante, mas a moeda também. O pai do filho pródigo é um personagem importante e o filho também. Então eu relacionei 6 personagens importantes. Etapa 6 vai nos falar a respeito do versículo-chave. E aqui é muito importante, meus irmãos, porque eu não posso escolher um versículo que fale sobre o filho pródigo. Eu não posso escolher um versículo que fale sobre a dracma, ou um filho que fale sobre a ovelha. Eu tenho que escolher um versículo do capítulo 15 que retrate o centro do capítulo, que retrate o motivo pelo qual Jesus proferiu aquelas palavras. E vamos ver se você concorda comigo, mas eu acho que Lucas, capítulo 15, versículo 7, é esse versículo. E o texto fala assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu não falo do filho pródigo, não falo da ovelha, não falo da dracma, mas tem um versículo que retrata o coração do capítulo. E o coração do capítulo é arrependimento, salvação, os perdidos, júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Por isso ele é o versículo-chave. Etapa 7, como eu te falei, são palavras que se repetem muito ou palavras muito importantes dentro desse capítulo. Vão ser normalmente verbos. Eu aqui encontrei perder, encontrar, achar. Concorda comigo que são palavras que se repetem e palavras importantes dentro desse capítulo? Etapa 8, coloquem para mim, desafios. Eu percebo que os alunos normalmente têm dificuldade no desafio. O que é um desafio? Pode ser alguma coisa que você saiba a resposta, mas você quer estudar mais a respeito disso. Qual foi o desafio que eu deixei como exemplo? Por que o pastor preferiu deixar as 99 ovelhas sozinhas? Ele não se preocupou com essas ovelhas? Por que o pastor fez isso? Deixou 99 por causa de uma? O risco dele perder as 99 não era muito maior? Percebe como é um questionamento. E não precisa de responder esse questionamento agora. É só você registrar para um entendimento futuro. Etapa 8. Etapa 9, referências cruzadas. Aqui na minha Bíblia de estudo, em Lucas capítulo 15, eu encontrei algumas referências, como Mateus capítulo 18, versículos de 11 a 14, João capítulo 10, versículos de 10 a 14, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 25, Isaías 53, 6. A minha Bíblia de estudo me falou que todos esses versículos que eu acabei de ler para você falam a respeito do mesmo tema de Lucas capítulo 15. Isso é referência cruzada. Etapa 10, encontrar Cristo. Eu fiz uma relação para você das 3 parábolas e eu pensei o seguinte: na primeira parábola, Jesus, ele é o bom pastor que busca a ovelha perdida. Encontrei Cristo, porque a etapa 10 é encontrar Cristo. Cristo é o bom pastor e ele deu a sua vida pela ovelha que estava perdida. A segunda parábola, o Espírito Santo é o nosso dono legítimo, que nos procura e nos acha, assim como aquela dracma foi achada. E a terceira parábola, Deus Pai, ele nos espera de braços abertos para nos dar as boas-vindas em casa. Nós conseguimos encontrar a divindade triuna, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, em Lucas no capítulo 15. Etapa 11, lição principal. Eu fiz um esboço da lição principal que eu quero compartilhar com você. O filho foi embora dizendo, dê-me, mas ele voltou falando assim, me trata. Deus cuida dos pecadores
e aguarda que eles voltem para casa. E eu fiz também uma característica daquele irmão que eu chamei de irmão imaturo, que foi o irmão que ficou em casa. Ele sentiu raiva, ele foi infantil, foi ciumento, ele teve uma perspectiva equivocada da situação, ele murmurou muito. Percebem o que é a lição principal? É você fazer um esboço de pontos principais daquilo que você percebeu no capítulo. E para finalizar, você vai perceber que na etapa 12 a gente tem que concluir, fazer uma aplicação pessoal. E como que eu fiz essa aplicação que eu quero compartilhar com vocês? Em cada uma das parábolas, vemos o esforço concreto, real, de recuperar o que estava perdido. Eu conheço muitas pessoas perdidas sem Cristo. Eu vou compartilhar hoje, de uma maneira específica, a minha fé com o meu irmão Gustavo. Eu tenho um irmão chamado Gustavo e hoje eu vou compartilhar sobre o amor de Jesus para ele. Percebem como a aplicação tem que ser? Ela tem que ser prática, objetiva. Você tem que falar assim, é hoje ou é amanhã, com alguém, você tem que dar nome, você tem que dar data, porque senão vai ficar no campo das ideias. Eu vou fazer mais, eu vou organizar um jantar lá na minha casa e vou chamar todos os familiares do meu pai para estarem lá na minha casa e eu vou testemunhar para eles de Jesus também. Em terceiro lugar, eu vou me envolver de maneira mais intensa em processos evangelísticos da minha igreja local. Percebem como a aplicação tem que ser prática? Uma vez que eu estudei sobre um capítulo que fala sobre o amor ao perdido, isso precisa culminar em algo prático também. O meu desejo é que esse método possa te inspirar. Vai com calma. Se você se organizar para estudar entre 20 e 30 minutos por dia, eu te garanto que você consegue fazer um estudo desse por capítulo, de 20 a 30 minutos, e eu sei que você vai ser muito abençoado. Eu quero finalizar com um desafio para você. Eu quero te dar 3 opções de capítulo para você fazer o resumo, pode ser? Você pode escolher 1 Coríntios, capítulo 13, primeira carta que o Paulo escreveu para a igreja de Corinto, no capítulo 13, ou 1 João, capítulo 1, ou João, capítulo 17, pode ser? Você vai escolher um desses 3 capítulos e você vai aplicar esse método, que é o método resumo de capítulo. 1 Coríntios 13, 1 João 1 ou o Evangelho de João, capítulo 17. Que você seja inspirado por esse resumo, que o Espírito Santo te impulsione a viver novas realidades nele. Eu quero saber como que foi fazer esse resumo para você. Um abraço e a gente se encontra no próximo método.